Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 5, 23 de julho de 2023. O anúncio do anjo a Maria que ela seria a mãe de Nosso Senhor. Lucas 1, 26, 33. E no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo veio a ela e disse: Salve, você que é altamente favorecida, o Senhor é com você, bendita sois vós entre as mulheres. E quando ela ouviu, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pensou que tipo de saudação deveria ser. E o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E do seu reino não haverá fim. Lucas 1, 26, 33. Temos nestes versículos o anúncio do evento mais maravilhoso que já aconteceu neste mundo, a encarnação e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma passagem que devemos sempre ler com admiração, amor e louvor misturados. Devemos notar, em primeiro lugar, a maneira humilde e despretensiosa pela qual o Salvador da humanidade veio entre nós. O anjo que anunciou a sua vinda foi enviado a uma obscura cidade da Galileia chamada Nazaré. A mulher que teve a honra de ser a mãe de Nosso Senhor estava evidentemente em uma posição humilde de vida. Tanto em sua posição quanto em sua morada havia uma total ausência do que o mundo chama de grandeza. Não precisamos hesitar em concluir que houve uma sábia providência em todo esse arranjo. O Conselho Todo-Poderoso, que ordena todas as coisas no céu e na terra, poderia facilmente ter designado Jerusalém para ser o lugar da residência de Maria, como Nazaré. Ou poderia facilmente ter escolhido a filha de algum rico escriba para ser a mãe de Nosso Senhor, como uma pobre mulher. Mas parecia bom que não fosse assim. A primeira vinda do Messias seria uma vinda de pobreza e humilhação. Essa humilhação deveria começar desde o momento de sua concepção e nascimento. Cuidemos-nos de desprezar a pobreza nos outros e de nos envergonharmos dela, se Deus a colocar sobre nós. A condição de vida que Jesus voluntariamente escolheu deve sempre ser considerada com santa reverência. A tendência comum da época de se curvar diante dos homens ricos e fazer do dinheiro um ídolo deve ser cuidadosamente resistida e desencorajada. O exemplo de Nosso Senhor é uma resposta suficiente para 1000 máximas rasteiras sobre a riqueza que circula entre os homens. Pois vocês conhecem a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, 9. Admiremos a admirável condescendência do Filho de Deus. O herdeiro de todas as coisas não apenas tomou a nossa natureza sobre ele, mas a assumiu de forma mais humilde em que poderia ter sido assumida. Teria sido condescendência vir à terra como rei e reinar. Foi um milagre de misericórdia que superou nossa compreensão. Vir à terra como homem pobre, ser desprezado, sofrer e morrer. Deixe seu amor nos constranger a viver não para nós mesmos, mas para Ele. Deixe seu exemplo diariamente trazer à nossa consciência o preceito das Escrituras.
Não seja arrogante em mente, mas associe-se com os humildes. Romanos 12:16. Devemos notar, em segundo lugar, o alto privilégio de Maria. A linguagem que o anjo Gabriel se dirige a ela é muito notável. Ele a chama de altamente favorecida. Ele diz a ela que o Senhor está com ela. Ele diz a ela: bendito és tu entre as mulheres. É um fato bem conhecido que a Igreja Católica Romana presta uma honra a Maria dificilmente inferior à que presta ao seu filho abençoado. Ela é formalmente declarada pela Igreja Católica Romana como tendo sido concebida sem pecado. Ela é apresentada aos católicos romanos como objeto de adoração e orada como mediadora entre Deus e o homem, não menos poderosa que o próprio Cristo. Por tudo isso, lembre-se, não há menor garantia nas Escrituras. Não há nenhuma garantia nos versículos diante de nós agora. Não há garantia em nenhuma outra parte da palavra de Deus. Mas enquanto dizemos isso, devemos admitir com justiça que nenhuma mulher foi tão honrada quanto a mãe de nosso Senhor. É evidente que apenas uma mulher, dentre os incontáveis milhões da raça humana, poderia ser o meio pelo qual Deus seria manifesto na carne, e Maria teve o grande privilégio de ser essa. Por uma mulher, o pecado e a morte foram trazidos ao mundo no princípio. Pelo nascimento de uma mulher, vida e imortalidade foram trazidas à luz quando Cristo nasceu. Não é à toa que essa mulher foi chamada de altamente favorecida e abençoada. Uma coisa em relação a este assunto nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Há um relacionamento com Cristo ao alcance de todos nós, um relacionamento muito mais próximo do que o da carne e do sangue, um relacionamento que pertence a todos os que se arrependem e creem. Qualquer que fizer a vontade de Deus, diz Jesus, este é meu irmão, irmã e mãe. Bem-aventurado o ventre que te gerou, foi o ditado de uma mulher um dia. Mas qual foi a resposta? Sim, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Marcos 3:35, Lucas 11:27. Devemos notar finalmente nestes versículos o glorioso relato de nosso Senhor Jesus Cristo que o anjo dá a Maria. Cada parte do relato é cheia de significado profundo e merece muita atenção. Jesus será grande, diz Gabriel. De sua grandeza já sabemos algo. Ele trouxe uma grande salvação. Ele se mostrou um profeta maior do que Moisés. Ele é um grande sumo sacerdote. E ele será ainda maior quando ele for reconhecido como o Rei eterno. Jesus será chamado Filho do Altíssimo, diz Gabriel. Ele era assim antes de vir ao mundo, igual ao Pai em todas as coisas. Ele era desde toda a eternidade o Filho de Deus. Mas ele deveria ser conhecido e reconhecido como tal pela Igreja. O Messias deveria ser reconhecido e adorado como nada menos que o verdadeiro Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, diz Gabriel, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. O cumprimento literal desta parte da promessa ainda está por vir. Israel está para ser coligado. Os judeus ainda devem ser restaurados em sua própria terra e olhar para aquele a quem uma vez traspassaram como seu rei e seu Deus. Embora a realização desta previsão demore, podemos esperar com confiança por ela. Certamente virá um dia e não tardará. Abacuque 2:3. Finalmente, diz Gabriel, do reino de Jesus não haverá fim. Antes de seu glorioso reino, os impérios deste mundo um dia cairão e passarão, como Nínive e Babilônia, e Tiro e Cartago.
Todos eles se desfarão um dia e os santos do Altíssimo tomarão o reino. Diante de Jesus, todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Seu reino provará ser um reino eterno e seu domínio nunca passará. Daniel 7, 14 e 27. O verdadeiro cristão deve muitas vezes insistir nessa promessa gloriosa a se consolar com seu conteúdo. Ele não tem motivos para se envergonhar do seu mestre. Por mais pobre e desprezado que muitas vezes seja por causa do Evangelho, ele pode se sentir seguro do que está do lado do vencedor. Os reinos deste mundo ainda se tornarão os reinos de Cristo. Em pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Por esse dia abençoado, esperemos pacientemente, vigiemos e oremos. Agora é a hora de carregar a cruz e de ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Aproxima-se o dia em que Cristo tomará seu grande poder e reinará, e quando todos os que o servirem fielmente trocarem uma cruz por uma coroa. Amém e amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Amém.